Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ao ar do dia 18 a 22 de setembro. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 245, que vai ao ar dia 18 de setembro, Betânia alerta Cosbe sobre o caráter de Balaão. A menina desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto. Betânia se arrepende, mas Cosbe sai furiosa. Usando capuzes, Adira, Leila e Baraquias caminham apressados pelas ruas de Hesbom. Ezequiel se junta às guardas que vigiam a saída da cidade. Bezalel lamenta a ausência de Leila e é consolado por Débora. Oren chega ao portão de saída de Hesbom e ordena que os oficiais deixem o local, exceto Ezequiel e mais 3. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas de repente outros soldados surgem e barram a saída deles. Oren, Ezequiel e os 3 oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira e os seus fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento e fogem em direção à saída da cidade. O combate continua. 2 oficiais aliados de Oren são mortos. O general e Ezequiel lutam em desvantagem. Adira hesita em permanecer na fuga, mas Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar. Abner diz a Azur que lutará contra os hebreus. Oren segue lutando, enquanto Ezequiel é ferido na perna. Depois de derrotar os oficiais do rei, o general tenta socorrer o filho. O rei Balaque ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira. Oren leva o filho ferido até a casa de Jair. O rei é informado sobre a fuga de Oren e seus familiares. Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Garrige se emociona ao rever sua amada. Oren, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel. Garrige e Leila se abraçam emocionados. Ele agradece a Deus por reencontrá-la. Adira abraça Gerson e Eliezer. O rei Sion avisa que Oren pagará caro por lhe ter traído. Leila apresenta Baraquias a Garrige. Em seguida, ela abraça as filhas de Abigael e Zelofeade. Eliezer dá notícias para Adira sobre seus filhos. Zípora e Moisés se emocionam ao reencontrá-la. Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe. Leila se emociona ao reencontrar os filhos de Bezalel e Débora. Baraquias é apresentado ao irmão. Leila recebe a notícia da morte de Abigail e fica impactada. Bezalel diz imaginar o quanto sua mãe pode ter sofrido. Leila começa a contar toda a sua trajetória depois de ter sido sequestrada. Adira descobre que Ada morreu tragicamente. A irmã de Zípora implora para Moisés ajudar a encontrar Oren e Ezequiel. Enquanto são amparados pela família de Jair, Oren se preocupa com o estado de saúde de Ezequiel. Decidido, o rei Balaque ordena que tragam Balaão ao palácio. Josué se surpreende ao ouvir Caleb dizer que Leila e Adira estão no acampamento. Safira diz estar feliz por Zípora ter reencontrado a irmã. Finéias teme a reação do rei. Caleb avisa que os hebreus precisam estar preparados para tudo. Moisés tranquiliza Adira, dizendo que enviará uma comitiva para se informar sobre Oren e Ezequiel. O rei Sion é avisado sobre a chegada dos hebreus no palácio. Revoltado, Abner confessa a Aia que sempre viveu bem sem os parentes hebreus.
Orem, Jair e Talita seguem cuidando de Ezequiel. Josué, Calebe e Quenaz tentam negociar com o rei. Firme, Sion diz que pedirá a passagem do povo hebreu por Esbom. Escondido, Abner presencia a conversa entre Zur e Elda. Ele se enche de ódio ao descobrir que Adira sempre tentou se comunicar por cartas. Josué avisa Moisés sobre a decisão de Sion. O libertador ordena que o sobrinho reúna os homens. Leila fica aflita ao saber que Baraquias guerreará. Quenaz pede a Otniel para não ir à guerra, pois ele será mais útil protegendo o acampamento. Ezequiel começa a se recuperar do ferimento. Orem se espanta ao saber que o exército do rei enfrentará os hebreus. Ao saber do impasse entre Sion e os hebreus, Adira teme pela vida de Orem e Ezequiel. No capítulo 246, que vai ao ar dia 19 de setembro, na novela Os 10 Mandamentos, o rei observa a aproximação do exército hebreu. Josué lidera os homens rumo a Esbom e os incentiva com palavras de fé. Sion grita pedindo aos amorreus para massacrarem os hebreus. Josué avisa que chegou a hora e manda seus homens avançarem. Enquanto treina com a espada, Zur é surpreendido com a chegada de Abner. Eles começam a travar uma luta. Abner o questiona sobre as cartas enviadas por Adira. Zur acaba confessando e o provoca. Abner encosta a ponta de sua espada na garganta de Zur, mas não tem coragem de matá-lo. Os hebreus iniciam um confronto contra o povo amorreu. O rei Sion observa a batalha. No acampamento, Leila segue reencontrando os outros hebreus. Adira se mostra confiante no poder de Deus. Os hebreus começam a levar vantagem no combate contra os soldados de Esbom. Calebe avisa Josué sobre a aproximação de um soldado inimigo e ele consegue se defender. Quenaz percebe que Iru está em perigo e consegue salvá-lo. Os soldados amorreus começam a recuar. O rei Sion se mostra assustado. Betânia descobre que Adira está viva e que Zur escondeu suas cartas o tempo todo. Zur conta a Elda sobre a descoberta de Abner. O rei Sion se apavora ao notar o avanço dos hebreus. Josué se aproxima de Sion e manda o rei se entregar. Sion diz que nunca se entregará e parte para cima de Josué. O guerreiro hebreu enfia uma espada em Sion, que cai morto. Os hebreus tomam a cidade de Esbom. Alguns oficiais amorreus pedem clemência. Josué discursa ao povo de Esbom. Ele avisa que o rei está morto. Orem e Ezequiel são surpreendidos com a chegada de Baraquias. Josué e outros hebreus comemoram a conquista de Esbom. Orem descobre que o rei Sion está morto. Ele pede para Ezequiel aguardar na casa de Jair, enquanto buscam Adira. A irmã de Zípora fica angustiada para receber notícias da guerra. Inconformada, Betânia esbraveja com Zur por ele ter escondido as cartas de Adira. A princesa viva interrompe a conversa, os deixando na saia justa. Josué avisa Moisés sobre a conquista de Esbom. O libertador parabeniza o sobrinho pela vitória. Zur disfarça e engana a viva. Betânia não gosta de saber que ele sairá em busca de Balaão. Os soldados hebreus reencontram seus amigos e familiares no acampamento. Orem é apresentado a Gerson e Eliezer. Safira se emociona ao reencontrar Ilã. Adira e Orem finalmente se abraçam. Ela se tranquiliza ao saber que Ezequiel está bem. Balaque se despede de Zur e pede para não decepcioná-lo na busca a Balaão. O rei e a rainha Elda se impressionam ao descobrirem que os hebreus tomaram a cidade de Esbom. Orem conhece Moisés e se oferece para lutar ao lado dos hebreus.
Anoitece em Esbom e Adira reencontra Ezequiel na casa de Jair. Bezalel e Baraquias conversam e trocam palavras de afeto. Em conversa com Leila, Garrige dá notícias de Shibali e Radina. Zur segue à procura de Balaão. Abner desabafa com Betânia e diz que não pertence a povo algum. Iru avisa Moisés sobre a aproximação de um exército inimigo. Oren diz para Adira que seguirá defendendo o povo hebreu. Betânia se decepciona ao saber que Cosbe realizará sacrifícios ao deus Baal. Zur encontra Balaão. No capítulo 247, que vai ao ar, dia 20 de setembro da novela Os 10 Mandamentos, Deus pede para Moisés não ter medo. Zur pede para Balaão proteger seu povo contra os hebreus e oferece um baú com joias e riquezas ao feiticeiro. Balaão pede um tempo para responder. Oren alerta os hebreus sobre o exército do gigante rei Og. Moisés os tranquiliza ao dizer que falou com o Senhor. Betânia se decepciona ao ver o estado como a filha Cosbe retornou do ritual. Adira e Zípora lamentam a ausência de Betânia. Jair e Talita colocam palavras de amor. Ezequiel agradece os cuidados de Eva e a elogia. Balaão diz que não amaldiçoará os hebreus. Preocupado, Zur observa o feiticeiro voltar para o interior da caverna. O exército do gigante rei Og se aproxima dos hebreus. Josué encoraja os soldados de Israel. Os dois exércitos partem para o confronto. Com escudos, os hebreus se defendem de flechadas. Um soldado hebreu é ferido. Josué avança contra os inimigos. Balaque se enfurece ao descobrir que Balaão não os defenderá contra o povo hebreu. O exército de Israel continua confrontando os soldados do rei Og. Josué bravamente consegue matar um soldado inimigo. Oren salva Baraquias de um ataque, e Josué leva a melhor contra os oponentes. O rei Og se irrita e parte para cima do guerreiro hebreu. Os soldados de Israel se assustam com o gigantismo do rei. Impotentes, Caleb e Kenaz observam Og se aproximar de Josué. Um soldado hebreu tenta atacar o rei, mas é esmagado com um golpe. O gigante Og avança, contudo, na direção de Josué. Caleb e Kenaz tentam defender Josué do ataque do gigantesco rei Og, mas não impedem o confronto entre o gigante e o guerreiro hebreu. No acampamento, os hebreus oram a Deus. Josué está prestes a ser ferido quando anjos descem do céu. Um anjo protege o guerreiro hebreu do ataque de Og. Com a ajuda divina, Josué consegue atingir o gigante. Os anjos transformam-se em homens vestidos de branco e ajudam os soldados hebreus. Finalmente, o exército de Israel vence a batalha. Josué chega até a tenda de Moisés e avisa que algumas pessoas gostariam de falar com o libertador. Balaque se surpreende ao saber da vitória dos hebreus sobre o povo de Og. Moisés permite que alguns hebreus, como Garrige, Eldad e Bezalel, não partam rumo à terra prometida. Betânia comemora a vitória dos hebreus. Zur alerta alguns soldados do palácio sobre a ofensiva dos hebreus. Moisés se despede de Oren. Zípora e Adira se recordam dos momentos com a família. Adira, Eldad, Safira e outros hebreus chegam a Esbom acompanhados de Oren. Josué e Caleb comemoram o avanço do exército de Israel. Gerson admira o companheirismo entre Moisés e Zípora. Joana avisa que seguirá para Esbom e não acompanhará os hebreus até Canaã. Em conversa com Adira, Oren assume que mentiu e não entregou a mensagem a Moisés anos atrás. Ela o perdoa. Zípora e Moisés trocam palavras de amor e adormecem. Ao amanhecer, Moisés tem uma triste surpresa. Ele é confortado por Gerson e Eliezer. No capítulo 248, que vai ao ar dia 21 de setembro da novela Os 10 Mandamentos,
Uma nuvem se move sobre o tabernáculo, indicando que é hora dos hebreus partirem. A nuvem se transforma em uma coluna de fogo e conduz o povo. Algum tempo se passa. Balaque se assusta ao observar a quantidade de hebreus próximos à cidade de Quir. O rei ordena que Zur insista em trazer Balaão. Elda e Betânia conversam sobre o futuro de Quir. Zur chega à caverna de Balaão e oferece ainda mais riquezas. O feiticeiro se recusa a ajudá-lo e diz que quer falar com o senhor dos hebreus. Adira se mostra preocupada com Betânia, Abner e Aia em Quir. Em Esbom, Joana se recorda de momentos ao lado de Arão. Safira e Eldade a consolam. Inês e Eleazar ficam felizes por Finéias seguir os passos do pai no sacerdócio. Moisés alerta Josué sobre o perigo que Adira, Abner e Aia estão correndo ao lado de Balaque. Balaão diz a Zur que presenciou Miriam ser curada por Deus. O Senhor conversa com o feiticeiro e ordena que ele acompanhe Zur de volta a Quir. Cosbe diz que não tem vontade de deixar o palácio e Balaque se sente orgulhoso. Montado em uma jumenta, Balaão segue em direção à cidade de Quir. O feiticeiro se espanta ao notar que o animal está falando com ele. Balaão então consegue ver um anjo de Deus. No capítulo 249, que vai ao ar dia 22 de setembro da novela Os 10 Mandamentos, Balaão orienta Zur a mandar mulheres para seduzir os homens e irritar o Deus de Israel. Zur manda Cosbe e as outras sacerdotisas. Como castigo por terem cedido aos encantos das sacerdotisas, os hebreus foram castigados por Deus. Ao descobrir que essa era a causa da praga repentina que se instalou no acampamento, Finéias, em um momento de fúria, invade a tenda em que Cosbe está com um dos soldados de Israel e mata os dois. Deus cessa a praga. Durante uma dura batalha entre o exército israelita contra os soldados de Moabe, Balaão escolhe ficar ao lado de Zur, mas acaba morto por Josué. Zur também tem um fim trágico. Depois de matar Balaque e assumir o trono, o novo rei duela com Abner e morre após um golpe de espada. Adira finalmente vive a alegria de reencontrar os filhos. Depois de muitos anos separados, a medianita mal reconhece Abner e Aia e se emociona muito ao abraçá-los. Betânia encontra sua filha Talita. Os hebreus menores de 21 anos sobrevivem no deserto, além de Josué, Caleb, Eleazar e sua esposa Inês. Depois de 40 anos, Moisés está com 120 anos e leva o povo hebreu até o Mar Morto, entrada a leste de Canaã. Moisés passa a liderança para Josué. Com fé e muita devoção a Deus, Moisés cumpre todas as tarefas que lhe foram confiadas, consegue libertar os hebreus e forma uma grande nação. Moisés é chamado por Deus e o libertador sobe no monte, já perto de Jericó, para ali morrer. O povo de Israel segue o seu legado para conquistar a tão sonhada terra prometida. Josué e os sacerdotes fazem o Rio Jordão se dividir ao meio para o povo atravessar, como ocorreu no Mar Vermelho. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.